Convido os irmãos a que abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Quando assim nos diz o Senhor através da sua palavra: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Tivemos já a oportunidade no domingo passado, começamos a meditar em parte desta passagem. Então vamos recapitular como parte introdutória do que vamos estudar ou considerar essa noite. E o que vimos até aqui é que Paulo menciona aqui 7 bênçãos decorrentes desta obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo e declarada por Deus, a justificação. Até aqui então abordamos 3 dessas primeiras bênçãos, ou seja, a paz, como diz o apóstolo, a graça e a glória. Temos paz com Deus, diz ele, estamos firmes na graça e esperamos a própria glória. Prosseguindo então, isso até o verso de número 2, prosseguindo então dos versos 3 a 5, Paulo então destaca outra bênção. Esta é a quarta. E assim lemos novamente, versos 3 em diante. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eis aqui a quarta bênção decorrente da justificação, ou seja, a alegria na própria, ou no próprio sofrimento, como Paulo diz aqui, na tribulação. Então veja que Paulo ele vai fazer uma leve mudança aqui daquilo que ele vem colocando. É maravilhoso saber que como fruto decorrente da justificação, temos agora uma nova relação com Deus, não somos mais inimigos, porque temos paz. Isso é uma graça de Deus a nós, e não um favor de nós a Deus. E isso redundará para a glória do Senhor. Porém, Paulo continua ainda no mesmo entendimento, dizendo que a justificação ela não apenas nos prepara para o céu, essas bênçãos que vimos até aqui, mas também essas bênçãos elas nos equipam para vivermos vitoriosamente aqui na terra. Não é como que Paulo estivesse agora tirando o nosso olhar desta paz, dessa graça e da glória, e diz, porém, há outro aspecto em que a justificação, a bênção da justificação chega a nós, é a alegria que ela nos proporciona, mesmo em meio aos sofrimentos. Nas palavras de John Stott, a paz, a graça e a glória, ele diz, a paz, a graça e a glória. Porém, há também o sofrimento. E assim ele conclui dizendo, aquele que foi justificado demonstra gloriosa alegria, não apenas na esperança da glória, mas também no próprio sofrimento do tempo presente. Ou seja, Paulo está tratando de algo não apenas para o final dos tempos, mas ele fala do nosso viver, e ele fala de alegria mesmo em meio ao sofrimento. Aquilo que o homem natural jamais se alegraria ou jamais entenderia, o que para o homem natural seria loucura. Paulo diz que isso é mais um dos frutos da própria justificação, é que podemos gozar de alegria mesmo em meio ao sofrimento. E a força do verbo que Paulo, do verbo usado por Paulo aqui, indica que nos alegramos com grande e intenso júbilo.
Não é uma alegria qualquer, mas é uma alegria extraordinária, intensa, um júbilo grande. Em outras palavras, o que Paulo diz aqui, que nós regozijamos, não somente no alvo, ou seja, a glória, como também nos meios que nos conduzirão à própria glória, isto é, e aqui tem sofrimento. Sofrimentos esses que também nos levarão à glória. Não que o sofrimento seja meritório, não há nada disso, mas Paulo diz que isso faz parte da pedagogia de Deus, ao revelar a sua graça através da bênção da justificação. Pois bem, nessas duas coisas encontramos aqui alegria no sofrimento, e Paulo então vai detalhar a maneira como nos alegramos no sofrimento, e ele fala das mais variadas formas, ou podemos chamar aqui de alguns estágios que devem ser observados na pedagogia divina que leva-nos à glória. E o primeiro deles, ele diz que nós nos gloriamos, versículo número 3, nos gloriamos, diz ele, nas próprias tribulações. Certamente ninguém aqui é masoquista, nem Paulo foi, que alegra na dor. Tampouco Paulo advoga que a ideia é que devemos ser estoicos ou impassivos e sofridos. Não, ele diz: nós nos gloriamos no sofrimento, ou por causa do sofrimento, mas por causa dos seus frutos. Não temos uma alegria intrínseca em sofrer, isso seria masoquismo. Mas ele diz que esses sofrimentos, eles resultam, o resultado dele é a glória. A nossa esperança da glória não pode ser ofuscada em meio ao que Paulo está dizendo, em meio às angústias, em meio às previsões mais pessimistas. Ele diz que isso não ataca aqueles que foram justificados em Jesus Cristo. Paulo não quer com isso aqui negar a existência da dor, do sofrimento. O que Paulo está dizendo é que o crente, em meio ao sofrimento, tendo sido justificado por Jesus Cristo, por Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele então não haverá de murmurar, de se insurgir contra Deus por causa do sofrimento que ele passa por ele. Mas o crente, ele sabe que o sofrimento, ele tem um propósito, ele é pedagógico. As tribulações devem ser vistas à luz de consequências eternas. No dizer de Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, é dentro de uma perspectiva eterna e futura que podemos nos orientar em meio aos sofrimentos. O cristão não crê em acasos. O cristão não crê em coincidências, em sorte, azar ou até mesmo determinismo. Como crente, nós não temos medo da sexta-feira 13 e muito menos medo de passar debaixo da escada. Os homens supersticiosos que não têm esta justificação em Deus, então se alarmam de todas essas coisas. Isso é um homem natural. Mas Paulo diz aqui, como evidência da justificação, nós nos alegramos mesmo em meio às tribulações da vida. Este gloriar-se de Paulo aqui na tribulação, na verdade, é um fruto da fé, de uma vida de fé. Não é um efeito natural da própria tribulação, que, como todas as pessoas normais, certamente não nos alegramos pela dor, pelo sofrimento, pela perda, pela doença em si. Mas o que Paulo coloca é que ele é fruto da nossa fé em Deus. Podemos então regozijar-nos em Deus, por saber que até mesmo as tribulações fazem parte do plano de Deus, fazem parte da metodologia de Deus, da pedagogia de Deus. E é por isso então que Paulo diz no verso de número 3, que também nos alegramos nas próprias tribulações. Aliás, essa expressão tribulação na língua original significa literalmente pressão. Mais uma vez lembramos as palavras de John Stott, quando ele afirma que essa palavra aqui refere-se especificamente à oposição e perseguição por parte de um mundo hostil. E assim ele conclui dizendo que, nesse sentido, então, não trata aqui a palavra tribulação, não trata aqui de enfermidade, não trata de dor, de tristeza ou de aflição, mas de pressão de um mundo que jaz no maligno. Isso nós vemos em todas as Escrituras Sagradas. A vida cristã é um enfrentamento de muitas pressões. Somos tentados, diz as Escrituras, pelo diabo, pelo mundo, pelas nossas próprias fraquezas e debilidades diante de Deus. O próprio Jesus Cristo deixou claro que no mundo passaríamos por aflição, conforme assim afirma em João, capítulo 13, verso 33. O mesmo Paulo, ali em Atos, capítulo 14, verso 22, ele diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Em outras palavras, a palavra então tribulação tem a ver com exatamente esse estado de coisa que nos pressionam por servirmos a Deus. E somos atribulados o tempo todo. A palavra tribulação vem de um termo latim, que é tribulum, o lugar onde se descascava o trigo, separando o grão da palha. O tribulum era um pedaço pesado de madeira, com cravos e metais, usados para debulhar os cereais que passavam por ali. Então, ao ser arrastado esse tribulum sobre os cereais, o tribulum então separava o grão da palha. Então, quando nós passamos por tribulação, é a palavra que em latim, significa então que nós dependeremos continuamente da graça de Deus. A ideia desse tribulum é que essas dificuldades, elas são como meios para purificarmos, para eliminar de nós a nossa falha. As tribulações na vida do salvo não vêm para destruí-los, mas para purificá-los. E é por isso então que Paulo diz que há uma maneira de nos alegrar na própria tribulação. Deus está, por assim dizer, passando pela sua igreja, pelo seu povo, tirando do seu povo a falha, aquilo que não presta. Elas não agem contra nós, mas a nosso favor. Então as tribulações não operam em si mesmas a revelia na vida dos salvos, mas elas trabalham como um desígnio, como um propósito, como uma determinação de Deus para o nosso bem. Sim, é por meio dessas tribulações que Deus esculpe em nós a beleza de Jesus Cristo. Tira de nós toda a falha. Mas Paulo ele diz mais, que essa alegria não é só na tribulação. Ele diz, sabendo que essa tribulação também produz perseverança. Quanto o trabalho da pedagogia divina é exatamente essa. Ela gera paciência triunfadora, seria uma boa tradução. A tribulação, ela produz uma paciência triunfadora. Não poderemos exercer a paciência, consequentemente, sem a tribulação ou sem o sofrimento, porque sem este não haveria necessidade de paciência. Então a paciência nasce do próprio sofrimento. É por isso que ele diz, é em meio ao sofrimento que nós aprendemos a ser pacientes, ou ter uma paciência triunfadora. A palavra usada aqui significa paciência triunfadora. Trata de uma paciência vigorosa, uma paciência que não se entrega. É uma paciência não passiva, mas ela triunfa alegremente em meio às intempéries da vida. A palavra aqui significa que nós seremos capazes de lutar bravamente e alegremente em circunstâncias as mais adversas da vida. Isso é produzido em função das tribulações. E as tribulações vão produzir esta paciência. E essa paciência é exatamente aquele tipo de espírito que enfrenta as coisas e as supera. Não é um espírito que resiste de forma passiva, mas que vence e conquista de uma forma ativa as tribulações da vida. Isso então significa que nós devemos saber que Deus está no controle de toda a nossa história. Deus está forjando, por assim dizer, um caráter de Cristo no cantinho das provas. As grandes lições da vida, nós as aprendemos realmente no vale da dor. É no meio das tribulações. O sofrimento, então, não é apenas o caminho da glória, mas o caminho da maturidade. Aliás, Davi coloca isso muito claro. No Salmo 119, no versículo 71, ele afirma o seguinte: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O mesmo patriarca Jó também disse que antes do seu sofrimento ele conhecia Deus só de ouvir, mas por meio daquele sofrimento, os seus olhos puderam contemplar o Senhor da glória. Sim, tribulações que produzem perseverança. E Paulo prossegue ainda no verso de número 4. E essa perseverança, produzida pela tribulação, ela também haverá de trazer experiência. É a outra palavrinha que a pedagogia divina usa. A palavra no original traduzida aqui por experiência significa literalmente algo provado e aprovado. Essa palavra era usada para descrever quando o metal era submetido ao fogo do cantinho com o propósito de remover qualquer tipo de impureza e tornar um metal provado, legítimo e puro. Daí a expressão que Paulo usa aqui, que Deus está então experimentando, colocando sob prova
para que possa ser purificado. Um outro comentarista chamado William Hendricks diz que assim como o fogo purificador do ourives livra o ouro e a prata das impurezas que o estado natural a ele adere, também a paciente resignação, ou, para usar o termo aqui, a perseverança dos filhos de Deus, os purifica daquilo que não serve. Então estamos sendo provados. Então essa palavra, portanto, significa um caráter que está sendo provado e aprovado, provado e aprovado, como resultado de um teste de um julgamento. É em meio às tribulações que somos provados para sermos aprovados. Deus está trabalhando o nosso caráter. Mas Paulo não para por aí. No verso 5 ele continua dizendo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Paulo diz que, no verso de número 5, a parte inicial, a esperança não confunde. É outro elemento que vem nesse bojo de experiência do sofrimento, da alegria em meu sofrimento. E aqui ele fala de uma experiência que produz a esperança. Essa esperança que Paulo aborda aqui não é uma esperança vazia, não é uma esperança vaga, é uma esperança segura, que não decepciona e nem envergonha aqueles que aguardam ao Senhor. Como saber então que essa esperança não é uma fantasia, nem uma ficção, nem uma ilusão? A resposta de Paulo é muito clara. Ele diz: porque o amor de Deus, versículo 5, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo pelo que nos foi outorgado. Veja que o apóstolo Paulo diz que o fundamento sólido sobre o qual descansa essa esperança da glória dos filhos de Deus é o amor de Deus que foi demonstrado. O que Paulo está colocando aqui é que há uma efusão do amor de Deus em nosso coração. Não temos nenhuma dúvida, porque o amor de Deus é derramado. Então nós temos essa esperança certa, porque não há confusão, porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Então vemos aqui que uma outra característica da justificação é que ela produz então alegria em meio a todo esse sofrimento. Mas há uma quarta razão, e aliás, quando Paulo trabalha no versículo 5, desemboca então na quinta razão, ou na quinta graça procedente da justificação. A quinta bênção aqui, ele diz, é o derramamento do Espírito Santo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esta é a quinta bênção decorrente da justificação. O derramamento do amor de Deus através do seu Espírito em nós. A esperança, diz ele, ela não adia. Como diz o texto lá em Provérbios 13, versículo 12, diz lá que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas enquanto aguardamos essa esperança, ela torna-se realidade, porque Paulo diz no versículo 5 que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Assim como o Espírito Santo foi derramado na igreja no Pentecostes, isso sabemos muito bem, conforme Atos, registra logo nos primeiros capítulos, ou Lucas registra ali em Atos. Assim diz o apóstolo Paulo, que o amor de Deus, da mesma forma, é derramado no coração daqueles que são justificados. A palavra derramar que Paulo usa aqui, traz a ideia tanto de abundância como de difusão, tanto de refrigério como de encorajamento. Essa é a ideia de Paulo. A justificação, então, ela é um ato objetivo, é um ato declaratório de Deus, mas o seu fruto é uma experiência subjetiva, uma experiência com o Espírito Santo de Deus que derrama sobre nós esta graça ou amor de Deus. Mas vale a pena salientar que Paulo usa, o tempo verbal que Paulo usa para descrever aqui, é curioso isso, veja bem como ele diz, que o Espírito Santo lhes foi dado. No original é uma referência a um fato passado. Ele diz, uma vez já acontecido, o Espírito Santo foi dado. Porém, ele diz, o amor de Deus é derramado em nosso coração. A ideia descreve um fato passado com consequências permanentes. Aquilo que Deus fez no passado, com o ato de dar o seu Espírito, ele traz consequências permanentes. É esse abundar da graça de Deus. Assim, Paulo diz, recebemos o Espírito Santo de uma vez e para sempre. Mas agora somos inundados desse amor que é derramado constantemente diante de nós.
maravilhoso que Paulo diz com relação a esse amor que é derramado. Primeiramente, Paulo fala que o amor de Deus é copioso, no versículo número 5. Ou seja, o amor de Deus é revelado a nós em algo profuso, caudaloso, abundante. Não nos é dado por medida, como a própria Escritura diz, mas copiosamente derramado a nós. É uma metáfora que Paulo usa aqui, como de uma chuvarada que cai na terra seca e faz ela escorrer pelo chão de tanta água. Assim diz o apóstolo Paulo, que é um derramar do amor de Deus por nós, continuamente, fruto da justificação. Paulo diz mais ainda que esse amor de Deus não só é copioso, mas também é imerecido. Porque ele fala aqui que a causa do amor de Deus não somos nós. A causa desse amor é o próprio Deus. Cristo não morreu por alguém que merecia o amor de Deus. Paulo vai dizer isso no próprio texto. Ao contrário, veja o que ele diz. Paulo diz que essas pessoas por quem Cristo morreu, versículo número 6, ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Lá no versículo 6 ainda ele diz que ele morreu pelos ímpios. No versículo de número 8 ele diz que eles eram inimigos de Deus. E não veja que este amor derramado não é em função dos objetos do amor, mas o amor que tem referência em si mesmo. Porque o objeto do amor de Deus, conforme diz os versos aí, eram fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Numa linguagem crescente, o apóstolo Paulo então fala que o estado dessas pessoas eram deploráveis. Era deplorável. Ou seja, embora não fossem merecedores, houve esse abundar do amor de Deus derramado sobre nós. Por uma raça que não merecia, por pessoas indignas desse amor. E esse é o ponto que ele fala, esse amor que é copioso, ele é um amor imerecido, mas também ele diz que é uma evidência ou prova, ou ele é provado. Veja o que ele diz na sequência, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor que vem em profusão, caudaloso, abundante, vem para pessoas que não mereciam. E ele diz que isso é prova do amor de Deus. Verso de número 8. Deus prova o seu próprio amor. Ou seja, a manifestação do amor de Deus se dá por meio de um evento histórico. Não é teoria, não é declaração, como muitas vezes nós declaramos uma coisa e vivemos outra. Deus não ficou declarando que nos amava, mas Deus, diz o texto, provou isto na cruz do Calvário. Em nenhum lugar existe uma revelação tão extraordinária do amor quanto aquela que encontramos na cruz, pela qual somos justificados. Pela cruz temos uma abertura ao coração de Deus. Vemos que se trata aqui de um amor que se dá, um amor que se sacrifica. Cristo morreu num momento determinado por Deus, segundo as Escrituras, assim afirma. Segundo o comentarista chamado Adolfo, não aconteceu na cruz, diz ele, um heroísmo na potência máxima, mas uma humilhação extrema e um contrassenso escandaloso. E rompeu o amor, jamais decifrável por nós pecadores, diz o autor. Paulo já havia provado, conforme essa mesma carta, lá no capítulo 3, versos 25 a 26, ali a ênfase de Paulo é provar, como ele coloca ali, que Deus revelou na cruz a sua plena justiça. A cruz é a justiça de Deus. Mas aqui, no capítulo 5, versículo 8, ele agora afirma que a cruz, através da cruz, Deus revelou o seu abundante amor. A cruz então revela a plena justiça e revela o abundante amor de Deus. Eis o salmista então diz que na cruz a justiça e o amor se abraçaram. O amor de Deus não é apenas um sentimento, é provado, é uma ação, como diz o texto. O amor não consiste apenas em palavras, ele é uma dádiva de Deus. O amor não é uma dádiva qualquer, mas é uma dádiva de si mesmo. Deus deu o seu Filho, Deus deu tudo, deu a si mesmo. Deus não amou aqueles que nutriam amor por Ele, mas aqueles que viravam e viraram as costas para Ele. Deus amou aqueles que eram seus inimigos. E é por isso que Paulo então diz no verso 8, Deus prova o seu próprio amor
o amor revelado na cruz do Calvário. John Stott afirma que a intensidade desse amor aqui é medida, em parte, pelo preço que custou a dádiva ao seu doador. E, em parte, por quanto o beneficiário é digno ou não desta doação. Quanto mais custa o presente ao doador, e quanto menos o receptor merece, tanto maior demonstra ser este mesmo amor. Medido por esses padrões, conclui, o amor de Deus é singular, pois, ao enviar seu Filho para morrer pelos pecadores, Ele estava dando tudo, dando a si mesmo àqueles que dele nada mereciam, exceto o juízo eterno. Sim, bênção decorrente da justificação, o amor em profusão, o amor derramado em nós, a nossa família. Mas prosseguindo, Paulo ainda diz no verso 9 e 10: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uma sexta bênção decorrente da justificação é a certeza de que seremos salvos da ira, a certeza da glorificação. A afirmação que Paulo usa aqui, seremos salvos da sua ira, na verdade é uma referência que Paulo já fez no capítulo 4, versículo 25, quando ele diz lá que Jesus Cristo ressuscitou por causa ou para a nossa justificação. Como diz o autor da carta aos Hebreus, porque ele vive e somos eternamente salvos. E esta é outra bênção decorrente da salvação, é a glorificação. Paulo, na verdade, passa dessa prova do amor que em profusão foi derramado por nós, a prova desse amor de Deus, para as consequências agora da morte de Cristo, por nós. Na verdade, é uma lógica irresistível na expressão de Paulo. Paulo parte aqui do maior para o menor. E o que Paulo coloca aqui é exatamente isso. Se já fomos justificados, diz ele, pelo sangue de Cristo, com certeza diz, seremos então salvos da ira e do juízo. Em outras palavras, se Cristo já verteu o seu sangue por nós, fazendo então assim um trabalho mais penoso, difícil, impossível para nós, não deveremos então hesitar de que Ele haverá de completar realmente a nossa absolvição no dia do juízo final. Não temos nenhuma dúvida, já somos justificados. Como o próprio Paulo declara em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O outro comentarista, Leivand, afirma o seguinte: a justificação não é apenas uma sentença passada por um juiz, mas também um perdão concedido por um pai. Ao aspecto jurídico e formal das relações entre Deus e o pecador, se aduz também um aspecto moral e ontológico, da relação entre um pai e um filho. Aqui então vemos essas duas preciosas verdades. E Paulo diz que a justificação, ela deságua na glorificação. Aquelas pessoas cujas transgressões foram imputadas a Cristo, diz Paulo, ao mesmo tempo elas recebem na sua cota a perfeita justiça e, consequentemente, estão seguras para a glorificação. Não temem o futuro. A expressão que salvos da ira refere-se à libertação final, do juízo final. Essa salvação, no dizer de Paulo, ela é garantida pelo fato de que a justificação ter sido antecipada como um veredito favorável em benefício daqueles que não mereciam. E este ato declaratório de Deus se confirmará na glorificação. Desta forma, então, Paulo passa aqui da justificação, que é a doutrina, para a glorificação. Ou seja, do que Deus tem feito por nós, ao que Ele ainda fará por nós na consumação da nossa história. A glorificação é assegurada por causa dessa obra da justificação. Mas, por fim, versículo 9. Paulo conclui dizendo: e
apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo diz que tudo isso culmina para um outro fruto, outra bênção, é alegria em Deus. Nos alegramos em Deus. Tudo apresentado aqui nos faz nos alegrar com tudo isso que Deus é, com tudo que Deus faz. Veja bem que Paulo já havia falado de que nós devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, no versículo 2. Paulo fala que nós devemos nos gloriar nas tribulações, versículo 3. Agora, porém, Paulo diz que nós devemos nos gloriar também no próprio Deus. O que Paulo está dizendo que todas essas coisas fazem com que o céu encha-nos de entusiasmo. A expectativa da glória deve encher o nosso de doçura quando falamos em Deus. A compreensão de que Deus tem um propósito em nossas tribulações, como ele diz, é uma verdade consoladora. Verdade consoladora que deve nos levar à mais sublime exultação em Deus. No entanto, de todas as alegrias, seja no tempo ou na eternidade, nenhuma excede a nossa alegria em Deus, que é o foco de todo esse texto. Deus, Ele é o nosso maior prazer, Ele é o nosso supremo deleite, Ele é o lavado da nossa alma. Só nele a plenitude de alegria, diz a palavra, e só nele e em sua presença há delícias perpetuamente, afirma o salmista no Salmo 16, verso 11. Então devemos nos unir as nossas vozes às palavras do salmista, lá no Salmo 43, verso 4, quando ele diz: Deus é a minha grande alegria. John Stott esclarece que esse gloriar em Deus não é apenas regozijar em nossos privilégios, mas, como Paulo diz, é também em suas misericórdias. Mas, acima de tudo, é glorificar o fato de que nós pertencemos a esse Deus. Devemos alegrar por isso. É importante ressaltar ainda que devemos gloriar em Deus e não apenas nas dádivas de Deus. Veja que Paulo fala várias dádivas decorrentes desta obra ou desta justificação. Mas Paulo fala aqui que há algo de especial no próprio doador. O abençoador é melhor do que a própria bênção. Lamentavelmente, aqueles que não conhecem a Bíblia, que não compreendem essa doutrina, valorizam mais a bênção do que o doador da bênção. Aliás, andam em busca de bênção, ignorando quem é o doador. E Paulo diz que não. E todas essas bênçãos devem levar-nos a contemplar a beleza do nosso Deus. E ele disse: isso é fruto da justificação de uma pessoa justificada. Ele se alegra no próprio doador da bênção. O doador é melhor do que a dádiva. Mesmo, inclusive, que Paulo diz aí que os benefícios nesta vida sejam escassos ou até faltem, ele diz: é por isso que nós podemos alegrar. É por isso que podemos exultar no Deus da nossa salvação, como diz Abacuque, no capítulo 3. Que coisa maravilhosa! Encanta o nosso coração quando lemos passagem tão rica, uma doutrina tão que afeta diretamente toda a nossa relação com Deus. É que devemos nos alegrar. Quero concluir citando o reformador João Calvino, quando ele diz o seguinte, quando, referindo-se a este último versículo, Calvino diz: o apóstolo aqui ascende ao mais alto grau de tudo aquilo que se gloriam, de tudo aquilo em que se gloriam os fiéis. Porque quando nós gloriamos de que Deus é nosso, todos os bens que se podem imaginar, ao desejarem, estão incluídos nele e temerem a sua própria origem. Recapitulando, essas 7 bênçãos da justificação nos mostram como a salvação em Cristo é garantida, recebemos puramente pela graça, uma salvação que trata do passado, do presente e nos assegura o futuro. É por isso então que podemos ter paz com Deus, podemos ficar firmes na graça, esperarmos na glória, em meio ao sofrimento, podemos ainda nos alegrar, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, temos a certeza de que seremos justificados ou glorificados, e a nossa alegria, o nosso prazer é Deus.
Cristo morreu por nós. Cristo vive por nós. Cristo está vindo para nos buscar. Louvado seja Ele. Aleluia. Maravilhosa graça que tem alcançado o nosso coração. Que ela impacte a maneira de vivermos, a maneira de servirmos a esse Deus no qual nós nos gloriamos. Amém. Amém.